Oi, gente, lindo dia, tudo bem com vocês? No programa de hoje vamos falar sobre equilíbrio integral. Ter harmonia entre vida pessoal e profissional é um desafio, mas é essencial para o nosso bem-estar. Mas como podemos trabalhar a nossa energia para que todos os campos da nossa vida estejam equilibrados? Para responder essa pergunta, vamos ter conversas inspiradoras com convidados mais que especiais. O vereador Zé Luiz fala sobre conciliar com maestria a vida pessoal e profissional. Também vamos conhecer histórias de uma profissional que teve a vida transformada após se tornar mãe. No Desafio Inspiração, uma terapeuta e cantora lírica trazendo uma abordagem única sobre a energia Yin e Yang. E que artista estará hoje conosco? Será que veremos um quadro de arte em movimento incrível? Então bora se inspirar, porque o programa Inspiração está só começando. Zé Luiz Nunes do Couto, conhecido como Zé Luiz, está em seu terceiro mandato como vereador em São José dos Campos. Com formação em História e Gestão de Cidades, ele é um homem comprometido com a comunidade e a fé. Atuando há décadas em trabalhos voluntários na Igreja Católica, Zé Luiz traz uma visão humanizada e prática sobre o fortalecimento das famílias e as relações sociais. No programa de hoje, ele compartilhará suas experiências e projetos voltados para o bem-estar da população. Uma conversa rica para inspirar e fortalecer vínculos. Muito bem-vindo, Zé Luiz, ao nosso programa de hoje. É uma honra estar aqui com você, Priscila. Te reencontrar depois de um certo tempo e ver o seu crescimento, né? Aliás, você é inspiração. Eu fico muito feliz em receber o Zé Luiz, que a gente já foi vizinhos, né? Já temos um contato de longa data. Sua família é muito próxima, seu pai, sua mãe, seu irmão também. Então, é uma conversa muito tranquila. É uma conversa sincera. E é muito bacana ver o crescimento das pessoas, viu? Eu fico muito feliz. Legal. E o Zé Luiz, ele é o exemplo de realmente conciliar, né, a vida aqui dentro, na vereança, e também na sua vida pessoal, porque a gente vê lá na rotina dele, ele cuidando, né, da sua morada, ele realmente fazendo esse trabalho junto à espiritualidade dentro da Igreja Católica, né? Então, Zé, eu queria saber de você, e também para que a comunidade conheça mais, não só do vereador, mas também da pessoa do Zé Luiz. Quais estratégias você utiliza para equilibrar essas suas responsabilidades? Porque existe toda uma cobrança dentro desse lugar, né, como vereador, mas você também nunca se esquece que você precisa primeiro estar bem consigo mesmo, né? Como equilibrar, né? Isso é posso dizer também, viu, Priscila, que a minha experiência de vida me levou a um pouco desse equilíbrio, porque o equilíbrio a gente busca todo dia, né? Não tem uma receita pronta, porque você vai fazendo pequenos testes, por exemplo, né? Vou citar um. As pessoas perguntam para mim, mas por que você levanta às 4 da manhã para correr às 5, né? Eu não cheguei dessa forma, não, eu vou fazer isso amanhã e comecei. Não, eu testei vários outros horários. Todos os outros horários eu não conseguia me concentrar, porque o telefone tocava, tinha os outros compromissos, tinha a tarefa de casa, então ficava desequilibrado. Foi testando, aí eu encontrei esse horário. Nesse horário eu converso comigo, eu rezo, eu cobro do dia anterior, eu converso comigo, que eu falo com as pessoas e cuido da minha saúde. Então, o equilíbrio é uma busca. Você vai percebendo o seu corpo, percebendo o seu dia a dia e você vai ajustando. Horário de sono, para mim, por exemplo, é uma coisa que demorou, mas eu ajustei o horário de dormir, o horário das refeições. Sim. Então, são testes, Priscila, que a gente tem que fazer e olhando para essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Né? Corpo, mente, todos os dias. E assim, todos os dias nós estamos vendo pessoas com as suas rotinas, né? Da mesma forma que o Zé Luiz chegou nesse lugar onde ele encontrou algo que funciona para ele, tudo é questão de adaptação. Né? Não quer dizer que você vai ver o outro e que isso vai funcionar para você. Você tem que encontrar o que funciona melhor para você na sua rotina, né? Então, o importante é você se inspirar e começar. Começar e, assim,
vibrar com as pequenas vitórias. Exato. Né? Eu, por exemplo, Priscila, eu já corri maratona, eu já corri 10 São Silvestres, né? Mas são vitórias pequenas todos os dias dos treinos. Como eu falei, já ganhei eleições, já perdi eleições, Sim. já construí um legado dentro da minha comunidade, mas tudo teve o começo e você ir saboreando as pequenas vitórias e acumulando. E também um pouco dessa questão de você ser fiel a algumas coisas e ter disciplina. Tem pessoas que, por exemplo, né, vamos pegar aqui em termos de futebol, tem jogador que é craque. Agora, tem jogador que você fala assim, olha, ele não é tão craque, mas o que ele faz? Ele corre, ele é disciplinado, Sim. ele é o primeiro que chega. Então, eu utilizo muito disso. Ou seja, eu sou uma pessoa bastante disciplinada hoje, mas no passado também não era assim. Mas a vida foi colocando condições. Ou você acorda mais cedo, ou você estuda um pouco mais, ou você é o primeiro a chegar naquela reunião. Então é dessa maneira que eu vou equilibrando e fazendo esse reconhecimento, né? E como as suas experiências hoje, todas essas experiências que você teve, estive na vereança, também estive em outros lugares como secretário, você dentro da sua rotina de espiritualidade, você como corredor, né? As suas experiências hoje, como elas interferem na sua decisão e na sua ação como no legislativo? Olha, principalmente aqui no legislativo é pressão o tempo todo, né? Tanto interno, por exemplo, eu convivo com uma comunidade, que são 21 vereadores. O poder também é executivo, que faz também pressão dentro aqui do legislativo, na questão de legislação, uma série de coisas. A comunidade enxerga também no parlamentar o político mais próximo dela. Encontra com ele na feira, na igreja, no supermercado, nas ruas, dentro do elevador, igual nós encontramos várias vezes. Então é uma pressão o tempo todo. Então você precisa estar bem, fisicamente, psicologicamente, mentalmente e com conhecimento. A cidade nossa, Priscila, exige um parlamentar preparado. Então, diante de tudo isso, você vai se preparando. Né? Eu preciso estar bem de saúde, eu preciso estar bem psicologicamente, eu preciso estar com um sorriso no rosto para acolher as pessoas. Então, isso vai diariamente modificando o seu trabalho e vai também colocando como é que é as suas decisões. Né? Tem pautas pesadas aqui dentro do Legislativo. Né? Quando a gente pega o orçamento para se votar, são milhares de páginas que você precisa analisar. E você tem que dar a decisão. Se você está mal psicologicamente, mal fisicamente, isso tudo interfere. Então, eu falo que esse equilíbrio hoje te dá um bom resultado ali na frente. Um bom posicionamento. A entrega sua é melhor quando você tem uma vida equilibrada. Com certeza. A gente aqui no Inspiração também acredita nisso, viu? A gente fala muito sobre isso. E assim, Zé Luiz, são 3 mandatos já, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as experiências que você já conseguiu entregar para o município aí, dentro de todas as suas batalhas, que a gente compra uma briga, né? O vereador, ele compra uma briga. Conta um pouquinho para quem, às vezes, está conhecendo você, o Zé Luiz é muito conhecido, mas para quem quer entender um pouquinho o que você já conseguiu trazer aí para a comunidade. Primeiro de tudo, só para dizer, Priscila, é uma honra servir a cidade, dentro de uma questão vocacional ou de um cargo público. Segundo que é o seguinte, né? Vamos pegar a eleição passada, quase 500 candidatos. Você está ali na lista dos 10 primeiros que receberam mais votos. Isso, além de ser uma honra, é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que você precisa se cuidar. Porque todas aquelas pessoas confiam na sua ação, na sua determinação, do que você vai trabalhar. Então, durante todo esse tempo, Priscila, eu faço muito essa reflexão. Como eu falei, já ganhei, já perdi eleições. Mas o fato de você acordar todo dia cedo e buscar o melhor é uma característica que eu faço do meu mandato, tanto dentro das funções, que é de apresentar projetos de lei. Por exemplo, essa semana nós estamos com esse tema que é caro para a nossa sociedade, que tomou conta do debate público, que é a adultização das crianças. Né? É um tema extremamente delicado, que tem
que passa por uma série de questões que a gente tem que chegar firme. Então eu sempre fui aquele cara de chegar firme nos temas de saúde, temas de segurança pública, né? Temas que também têm a ver um pouco com esse olhar cristão, né? No período da pandemia a gente fez diversos projetos de leis buscando essa aproximação da comunidade com o poder legislativo, e hoje um dos focos que eu tenho aqui em São José dos Campos, Priscila, até mesmo por lidar diariamente, com as pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que precisam de atendimentos e aquelas pessoas que estão muitas vezes na fila do SUS, porque é muito triste você ter pessoas doentes. Pior ainda é ter pessoas doentes que não conseguem chegar ao atendimento público. Então tenho focado bastante meu trabalho, mas um trabalho propositivo. Não adianta nada eu ir lá fazer escândalo, xingar, atrapalhar o trabalho dos profissionais. O que eu tenho que ir lá? Entender, sentar junto, ver dentro das minhas prerrogativas legislativas e sair atrás, como se diz, né, com a malinha, buscando recurso. Então tenho feito muito esse trabalho e quero ainda nesse mandato fazer muito disso, Priscila, porque a cidade nossa é uma cidade próspera, uma cidade bonita, mas a gente tem pessoas ainda que precisam muito da nossa ação. Do nosso acolhimento, né? Fala um pouquinho sobre projetos futuros. Bom, a gente tem aqui na Câmara Municipal vários projetos em andamentos, assim. Acabei de falar esse tema da adultização. Acho que é um tema que nós precisamos de muito conhecimento para poder legislar sobre isso. Vou citar um ponto aqui para você. Quando a gente fala assim que as plataformas digitais não têm coração, isso ainda está muito distante. Ué, mas plataforma não tem coração? Não tem. Elas têm algoritmos. Algoritmos não olham quem está do outro lado. Ele só quer saber de fazer a monetização e o trabalho. Nós precisamos, como legisladores, decifrar isso e colocar isso dentro de uma regulamentação, tanto em nível federal, estadual e municipal. Então, cabe ao legislador esse conhecimento, essa busca, que você não vai encontrar amanhã. Você vai ter que aprofundar esse tema nesse sentido. Eu comecei no mês passado um trabalho em São Paulo também, para que o nosso hospital municipal seja mais reconhecido. O hospital municipal nosso hoje, Priscila, ele atende praticamente a toda a região metropolitana e não recebe por isso. Então, fica uma sobrecarga, talvez? Uma sobrecarga e o joseense paga por isso. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá buscar esse trabalho também e cada vez mais fortalecer a segurança pública. Então, são 3 grandes frentes que eu quero atuar, com foco, com determinação, com conhecimento e mais que tudo, né, com um jeito republicano. Hoje, infelizmente, alguns parlamentos, não digo aqui em São José, mas no Brasil, me parece que virou um teatro de circo, parece um circo às vezes, é só gritaria, um xingando o outro e pouca entrega. Eu quero trabalhar mais nos bastidores, no silêncio, na tranquilidade e fazer com que a minha entrega seja maior, porque, como se diz, eu não sou influencer, eu sou um gestor público e eu quero fazer a melhor entrega possível ao cidadão que acreditou em mim, essa grande função que eu tenho, que é ser vereador. Muito bom. Diz pra gente, voltando um pouquinho para o nosso tema do nosso dia de hoje, você encontrou algum desafio quando você teve que conciliar, né? Foi uma escolha, porque tudo é questão de escolha, né? Exatamente. Conciliar a sua vida como vereador e a sua vida pessoal. Que nem você falou, eu adequei o meu horário de acordar, você também, como acorda muito cedo, tem um horário para dormir, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela fica contando uma história para não fazer o que precisa ser feito. Isso. E daí a gente fala culpados, assim... né? Os culpados. Que a sua vontade de fazer acontecer seja mais forte que a sua justificativa, né? Do que a história que você conta. É verdade. O que eu tive que mais ajustar nessa minha, vamos dizer assim, trajetória, porque não é carreira, é trajetória. Sim. É explicar para a família quem é você, que você é um vocacionado. Eu me considero um vocacionado. Sim. E quando você é vocacionado, a vocação sempre ela fala mais alto, né?
É claro que quando você se dedica à sua família, ao matrimônio, essa também é a sua vocação, de criar os filhos. Você descobre essa missão de criar os filhos. Então você tem o maior, eu não digo obstáculo, mas o que eu tive que exercer um grande serviço de explicação foi para a família entender que esse era um legado que eu queria levar, né? Juntos. Não eu lá na frente e eles lá para trás, mas juntos. Mas hoje é uma coisa bem equacionada. Que já flui, né? As pessoas entendem meu dia a dia, sabe que eu sou um cara que gosto de trabalhar, que faço isso com muita dedicação. Então acho que isso aí foi o que eu tive que fazer uma gestão melhor. Mas no fim, graças a Deus, tanto minhas filhas, esposa, minha mãe, meus pais, irmãos, hoje eles entendem bem um pouco da minha falta, que é por conta dessa vocação mesmo. Zé, com toda a experiência que você tem, deixa agora uma mensagem para quem está em casa e que já sentiu aqui no coração que precisa sim tomar as rédeas da sua vida e fazer esse equilíbrio. Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo em função do seu profissional. E o profissional é muito bom, ele nos coloca em lugares que nos permite desenvolver mais, trabalhar o nosso propósito, a nossa missão. Mas ela já percebeu que ela precisa, assim, gerir a sua vida, sabe? Ter um pouco mais de gestão e fazer isso que é o convite que a gente faz hoje para as pessoas, trazer um equilíbrio integral. Não só um equilíbrio para a sua vida profissional, se tornando um grande potencial, né, com premiações, com conquistas, mas se tornando uma pessoa que busca aí uma qualidade de vida. Que mensagem você daria para as pessoas com as experiências que você já tem hoje? Olha, principalmente muita paciência, muita determinação em alguns pontos tranquilos, né? Não adianta querer fazer grandes planejamentos, tem que começar com pequenos planejamentos. Olha, quero dormir melhor. Cara, é uma coisa muito básica e que lá no final da vida, depois que a gente fala assim, né, que depois passa dos 18, você vai sentir o quanto que é importante você ter um horário certinho para você acordar e dormir. Sim. Os horários das refeições, sempre doutrinar o seu corpo na hora certa. Não pode, o nosso corpo não aceita muita bagunça, porque depois ele também responde. Com certeza. Então, a dica seria sempre fazer pequenas experiências. Tem um amigo que está começando a fazer a parte de leitura. Começou com 10 páginas por dia. Está sendo uma grande vitória para ele, para quem nunca leu um livro. Então, eu acho essas pequenas experiências, Priscila, vai levar a grandes vitórias. Por exemplo, vamos falar de corrida. Quem quer disputar uma São Silvestre, a gente vem aí a 100ª São Silvestre esse ano, viu? É histórica, tem milhares de pessoas que querem participar. Mas não precisa começar na São Silvestre. Começa uma corrida de 2 quilômetros, 1,5. Você vai saborear essa vitória e depois você vai ter chance de fazer outros. E aí vai para todas as coisas, né? No dia a dia com os filhos, alguém que sonha um dia ter um cargo público também. Começa trabalhando devagarzinho. Servindo, né? Eu comecei muito simples. O que nós queríamos lá na Paróquia Espírito Santo, que não era nem paróquia ainda, era ajudar as pessoas. E hoje eu sou um parlamentar, né? Então, pequenas iniciativas vão te levar a grandes situações e você vai ficar feliz. Muito bem, Zé. Muito obrigada por essa troca. Eu tenho certeza que as pessoas se inspiraram aí na sua história para também dar o passo dela de coragem, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Tá? E o estúdio está aberto, eu tenho certeza que a gente vai ter outros encontros, viu? Vamos fazer uma pausa rápida por aqui. E em instantes, voltamos para receber Tabita Camacho, que tem uma história e vivência incrível que contribuirá também para a sua vida pessoal e profissional. Tenho certeza que ela vai nos ajudar muito a entender como encontrar esse equilíbrio tão essencial. E ainda uma terapeuta que vai nos inspirar como utilizar a música como terapia para estar em harmonia com as nossas emoções. Antes de irmos para o intervalo, vamos dar uma espiadinha no artista misterioso? Quem será e o que será que ele está fazendo? Não saia daí que a gente volta já já. Voltamos com inspiração e hoje estamos falando sobre equilíbrio integral.
como manter um estilo de vida que esteja equilibrado entre trabalho e vida pessoal. Para entendermos mais e nos inspirarmos, vamos falar com Thabita Camacho, que é mentora, escritora e educadora. Formada em administração e certificada internacionalmente como educadora parental. Thabita já ajudou centenas de mulheres e tem uma história linda de superação e maternidade, que inspira e transforma. Be-vinda, Thabita, ao nosso programa. Muito obrigada. Prazer enorme receber uma mulher que fez um caminho de muitas glórias, né, no seu trabalho profissional e hoje mostra para as mulheres que pode, sim, brilhar em todas as áreas, em todos os seus planos de vida. Sim, eu tenho muito orgulho de toda a minha trajetória, de tudo que eu construí. Acho que eu comecei muito cedo a ter uma vida, né? Então, casei muito nova e tudo mais. Comecei a trabalhar depois, mas eu tenho muito orgulho, porque eu acho que eu fiz boas escolhas ao longo da vida. Muito bom. Diz pra gente, ao longo da sua carreira, você desenvolveu uma metodologia própria chamada Dama, baseada em auxiliar mulheres na reconstrução da sua vida conjugal, pessoal e profissional. Como essa metodologia nasceu e que tipo de transformação você viu nas mulheres que seguiram? Esse projeto tem meu coração e ele surgiu de realmente o pedido das mulheres que me acompanhavam, porque eu tinha uma experiência muito vasta. Então, eu tenho um pensamento muito estratégico, muito organizado e eu metodifico tudo que eu vou fazer. Então, como eu disse, eu casei muito nova, eu tinha 18 anos, e aquilo que eu tive boas referências para algumas coisas, e aquilo que eu sentia que faltava, eu fui muito atrás, estudei, fui atrás, tentava aprender com as pessoas, com livros e tudo mais, e eu meio que criei um jeito de organizar a vida de maneira muito eficiente, sem deixar nada passar, cuidando de mim, cuidando do marido, dos filhos, daquilo que era importante para mim e da família. Então, com esse pedido delas, eu fiz o eu coloquei tudo que tinha na minha cabeça e como eu fazia a gestão da minha vida e organizei a Academia de Damas. Então, primeiro nasceu com uma mentoria, depois virou um curso, que era o Lar de Verdade, e depois virou a Academia de Damas. E eu trouxe essa estruturação para conversar exatamente com a dor delas e resolver os problemas. Na verdade, você auxiliou, então, as mulheres como gerir a sua vida com base nas suas experiências. Isso. E você perguntou os impactos, né? Ficava muito claro que essas mulheres conseguiam viver com muito mais leveza, sem menos culpa, sem menos sensação de dívida, aproveitando a vida boa que elas já tinham construído, ou então conseguindo tomar decisões importantes e difíceis, tendo clareza daquilo que elas realmente queriam. Muito bom. Quais são os principais desafios que você observa nas mulheres que buscam reconstrução pessoal e profissional? E como a sua abordagem as ajuda a superá-los? A maioria de nós veio de um lugar de dor, né? Então, muitas pessoas, crianças, homens, mulheres, foram negligenciados em muitos aspectos. E o que eu vejo nas mulheres é uma dificuldade em confiar, muita culpa envolvida, muita insegurança. Então, muitas vezes elas querem construir família e não sabem como, ou já tem uma família construída, mas parece que está sempre em competição com o marido, em competição com a sogra, ou tentando provar alguma coisa para os pais, e elas deixam de viver no presente, deixam de viver aquele momento do que de fato elas querem, para tentar ficar se justificando do que faltou ou tentando buscar aquilo que faltou no passado. E essa questão do que eu entrego para elas é justamente limpar esses medos para que não seja mais isso que guia as decisões dela, para que ela foque de fato naquilo que ela quer e o que é importante no que ela quer, na família dela, na construção de vida dela, e que ela relaxe. O que é importante para ela, sem ficar olhando o externo e ficar numa competição, né? Exatamente, exatamente. Uma vida mais tranquila, né? Mais íntegra, mais coerente. Muito bom. Como a sua formação e experiências profissionais influenciaram o seu trabalho como mentora e educadora? Eu acho que a principal coisa que me influenciou e me apoiou em tudo isso foi a minha coerência. Então, eu vivo o que eu falo. Então, antes de falar qualquer coisa, ou ensinar qualquer coisa, é importante para mim que eu tenha vivido aquilo e tenha tido resultados com aquilo. Então, a minha formação acadêmica, né, é administração. E quando eu comecei, eles falavam, o que você vai querer? Eu falava, eu quero ser dona de casa. Então por que você está fazendo faculdade? Para eu aprender a administrar bem a casa. E realmente eu aprendi coisas ali, a pensar de maneira mais científica, mais metodológica, de maneira a organizar processos
que foram muito úteis na minha vida. Em algum momento eles diziam, você é um desperdício, você é tão talentosa, você quer ser só dona de casa. Mas eu acho que foi ali que eu tive meus principais aprendizados. Então, como eu sou coerente, para mim não existe assim, esse lado da vida e aquele. Como eu sou e como eu vivo. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Exato. E essa questão da minha busca pessoal fez com que eu tivesse muita intensidade em encontrar respostas e compilar isso de alguma forma. Então, as minhas formações ao longo do meu percurso na vida foram todas buscando essas respostas. Eu acho que foi isso que contribuiu bastante. Eu querer resolver as minhas questões e ser coerente naquilo que eu estava fazendo. A Tabita falou algo muito importante, que é nada educa mais do que o exemplo. Sim. Nada inspira mais do que ver que a pessoa que está mentorando, ela está vivendo aquilo que ela acredita, né? Sim. Porque nós não podemos verbalizar sem estar conectado com a nossa essência, senão a nossa fala vira só ruído, né, Tabita? Isso. Até para os meus filhos, né? Tinham duas coisas que eu sempre me preocupei muito, que era não deixar que ficasse para eles resolverem os meus problemas, aquilo que eu não dei conta de resolver. Então, eu sempre tive uma urgência em relação ao tempo, porque aquilo que é meu, da minha história, eu que tenho que resolver, não pode impactar a vida deles. E segundo eu nunca vou exigir dos meus filhos aquilo que eu não dou conta de fazer. E eu vejo muitos pais frustrados nisso. Ao invés de corrigir a própria história, eles querem corrigir no filho aquilo que eles não deram conta. Vai sempre virar um conflito e uma sensação de insuficiência, né? Então, cuidar de si é sempre o melhor caminho, na minha percepção. E você acha que hoje as mulheres, nesse mundo tão competitivo, né, corporativo, onde elas vêm organizando diversas caixinhas ao mesmo tempo, né, tem contribuído para esse nível de competição tão grande, para elas estarem cada vez mais buscando algo pelo externo, e muitas vezes nem é pela essência dela, não é aquilo que ela quer. Exato. Ela está fazendo porque o meio externo, o mundo está falando sobre isso, mas ela não tem nem tanta certeza dela, né? Porque quando a gente tem certeza, o burbúrio externo é só realmente um ruído, né? Ele acaba que não abala impacta, a gente, né? Não impacta a gente, né? Isso. Como eu disse, a culpa é muito presente nas mulheres e isso vem justamente por ouvir demais o externo e pouco o interno. Eu não vejo problema em ser competitiva, até porque eu também sou muito competitiva, mas é a questão, o quanto essa competição vem para a minha auto-melhora e para, eu conseguir novos patamares daquilo que eu estou buscando, ou o quanto essa competitividade vem para eu provar alguma coisa para outra pessoa. Esse lugar eu acho ruim. E é exatamente o que você disse, é quando eu tenho mais atenção e importância nas vozes externas do que naquilo que eu realmente quero. E geralmente essa mulher não tem clareza porque ela toma decisões baseadas em medo e culpa. Geralmente é por isso. Você também é coautora de 3 livros. Pode nos contar mais sobre o tema desses livros e como eles se conectam com o seu trabalho com mulheres? Isso. Sou coautora com um ex-sócio meu, grande amigo, e a gente fala sobre dependência emocional. Justamente isso que você falou, as vozes externas. Então, a dependência emocional faz a gente priorizar coisas e pessoas que não deveriam ser priorizadas. E a gente achar que é responsável pela vida dos outros ou deixar que as pessoas sejam responsáveis pelas nossas vidas de alguma maneira. Isso cria confusão, isso cria emaranhado. Isso acaba deixando, mais uma vez, quando a gente está falando de uma mulher que tem família, por exemplo, a criança, que é o filho dela, desprotegido. Ou quando a gente está falando só dela, a criança que um dia ela foi ficar desprotegida, quando ela tem que cuidar disso. Então, vira uma bagunça. E o livro e o artigo são sobre isso, sobre os impactos negativos da dependência emocional na vida das pessoas e uma revisão, né, científica do artigo, mostrando que a gente ainda tem pouquíssimos artigos que falam sobre isso. E nós começamos esse artigo para poder se aprofundar ainda mais. Inclusive, tem escolas de psicologia em outros lugares do mundo que já estão usando os nossos artigos como base de novos estudos. Isso é bem legal. Inclusive, fazendo uma ressalva aqui, se você quiser explorar um pouquinho mais sobre a liberdade emocional, no nosso programa número 2, se você for lá no TV Câmara, no YouTube, o nosso programa número 2, nós estivemos com Elton Euler e nós falamos sobre liberdade emocional. Então é bem legal, depois que você assistir a gente aqui, volta lá no nosso programa número 2 e assiste esse programa que foi muito especial com Elton Euler. E a gente falou o quanto você pode ressignificar a sua vida quando você tem a liberdade emocional para você ser aquilo sem
estar preso às suas amarras. Isso é bem bacana. Ele mesmo que é o meu ex-sócio e amigo, que a gente foi coautor nesse processo. Ou seja, só trazendo pessoas maravilhosas aqui para que uma possa complementar, né, a outra no conteúdo, que é o nosso propósito aqui nesse programa, né? Trazer autoconhecimento e expansão para as pessoas. Tabita, o que você aprendeu ao longo dessa jornada sobre liderança feminina? Como eu disse, eu formei em administração e para mim não existe nenhum lugar que você possa exercer tão bem quanto na sua casa. Porque em casa é isso que você faz. Você é uma líder e uma administradora que faz gestão de recursos financeiros, você faz gestão do tempo, você faz a gestão dos talentos que existem lá, né? Você mesmo, seus filhos, seu marido. Então, ali eu aprendi de fato o que é ser uma líder. Porque eu tinha que me adaptar à linguagem dos meus filhos. Se eles não entenderam de um jeito, eu tinha que explicar de outro. Se eu não estava conseguindo extrair deles aquilo que eu achava que eles tinham potencial, eu tinha que arrumar outras estratégias. Então, eu precisei ser muito estratégica, sempre ter um plano de objetivos, um plano de ação para poder ter o melhor resultado. E é ali que eu acho que eu me tornei a melhor líder que eu poderia ser. E eu aprendi a ouvir, eu aprendi a ter uma visão tanto intuitiva quanto também racional, separando a emoção da razão, sentindo, entendendo, mas espera aí, deixa eu pensar racionalmente. E tudo isso fez com que eu desenvolvesse a capacidade de fato ouvir e enxergar as pessoas nas suas necessidades. O que a Tabita está falando tem tudo a ver com aquilo que a gente conduz muito aqui no programa, que é, não existe desenvolvimento profissional sem desenvolvimento pessoal. Exato. Primeiro a gente se melhora quanto pessoa, para depois a gente evoluir profissionalmente. Como você tem sido no seu primeiro ambiente mais importante, que é o lar, né? Eu falo que assim, a educação de um filho é um projeto mais importante da nossa vida. Quando você olha para eles e vê como eles estão se saindo, e da mesma forma que algo está desconfortável para você, eu sempre falo assim, com as minhas mães, né, com as minhas mãezinhas. Falo assim, gente, olha para você. Se algo está incomodando no seu filho, volta a olhar para você. Tem alguma coisa que você está ecoando aí que ele está pegando. Exato. Então, é esse trabalho, né, que a gente tem que fazer. E é aquele ponto, eu acho que o passo mais difícil do educar do ensinar é o se educar. Então, muitas vezes a gente tem que desconstruir tudo que aprendeu, aprender coisas novas para então direcionar aquele ser. Ressignificar, né? Para que a gente não passe para frente processos de dor. E daí né? vem a coerência e o exemplo que você mencionou. E já que a gente está falando de maternidade, né? Papo de mãe para mãe, daqui a pouco até abre o celular para mostrar o filho, né? Porque mãe adora fazer isso. Como a maternidade moldou sua visão sobre empoderamento feminino e desenvolvimento pessoal? Tem uma questão interessante dos filhos, que é assim, quando você acha que você aprendeu sobre ele, ele muda. Quando você acha que agora eu entendi essa criança, ele muda de fase. Então, você tem que se adaptar o tempo todo àquilo. Não tem como você ser a mesma pessoa enquanto você está educando uma criança, enquanto você está... Eu tenho 2, né? Uma que semi-adulta, eu brinco, ela é semi-adulta, 19 anos, e um de 9. E até penso em ter mais. Então, são fases muito diferentes e crianças completamente diferentes. E eu tive que aprender essa individualidade de cada um. E eu acho que isso que foi a principal questão. O que eu preciso desenvolver em mim para que eu dê o melhor suporte possível para essa criança, para esse adolescente, encaminhando para a vida adulta, que a gente estava conversando ali atrás. Como que eu educo sem necessariamente gerar um trauma? Sem necessariamente ser agressivo? Como eu desenvolvo a disciplina? Como eu desenvolvo a vontade, o querer, sem precisar daquilo que a gente aprendeu de forma tão agressiva e tudo mais? Então, trabalhar isso em mim, acho que foi a principal questão para que eu, de fato, conseguisse me desenvolver nesse lugar, inclusive de autoconfiança. Ou seja, a maternidade é um poço de oportunidades. Com certeza. Quais são suas principais histórias? Conta pra gente uma história de inspiração que você encontrou ao longo da sua jornada com as mulheres que você mentorou. Tenho muitas, centenas, milhares, é muito legal. Mas uma coisa eu percebo que se repete, que é ela se achar no lugar que ela já está ou no lugar que ela quer chegar. Então, uma coisa que eu vejo muito se repetir é a mulher que já tinha uma vida boa e não conseguia usufruir dela. Então, eu tenho várias mentoradas que já tinha uma vida boa e não conseguia descansar. Tem uma que ela começou a nadar com os filhos de manhã, começou a brincar, começou a ter um tempo para ela, fazer massagem. Ela já tinha esses recursos, mas ela não se permitia viver isso.
Outra que estava em uma situação difícil e o casamento não estava indo muito bem. Ela se ajustou, ela fez tudo, teve certeza que ela deu o máximo dela naquela relação, ela entendeu, bom, não é mais para mim. Então ela teve um divórcio super tranquilo, amigável, em um bom momento. Então ela se fortaleceu para entender que ela precisava dar outro passo. E uma outra também que é bem forte, que é, ela achava que ela e o marido tinham que ter as mesmas atribuições dentro de casa. Quando ela entendeu isso, ela liberou o marido dela para trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. E eles conseguiram, exatamente, trocar de casa, ela conseguiu ter ajuda em casa, babá, e isso fez ela ter uma vida muito mais leve. Tabita, a gente poderia ficar aqui trocando muitas experiências, porque né, a gente tem, aqui só no Papo de Mãe para Mãe, a gente tem muita coisa para falar. Quero agradecer imensamente a oportunidade de você estar aqui com a gente. E que todas as mulheres possam ressignificar a sua vida, curar as suas dores, para que elas possam estar e ser no lugar que elas querem e viver uma vida aí inspiradora. Assim Obrigada. Espero. Eu que agradeço. No próximo bloco, vamos entender como a música pode nos ajudar a nos encontrar e também manter o equilíbrio com uma prática integrativa. E bora dar mais uma espiadinha no nosso artista misterioso? Um spoiler para vocês, a obra de hoje é muito reflexiva. Tá curioso? Então não saia daí que a gente volta já já. De volta com inspiração e por aqui estamos falando sobre equilíbrio integral. E agora recebemos uma especialista em terapias integrativas. Alcenir Luz trabalha com essa prática há 10 anos em São José dos Campos e hoje vai trazer algumas dicas e informações de como as terapias integrativas contribuem na vida das pessoas. Seja muito bem-vinda, Alcenir. Agradeço de coração pelo convite, me sinto muito honrada. Ah, a Alcenir que é maravilhosa, já fez alguns trabalhos, a gente já fez alguns trabalhos juntos. Sim. E é uma honra imensa poder trazer essa expansão aqui para as pessoas, para que elas possam entender como que a gente pode, através das terapias integrativas, né, equilibrar as nossas energias, né, o nosso feminino, o nosso masculino. Diz para mim, como as terapias integrativas podem ajudar na reconexão com o sagrado feminino e na cura de feridas emocionais? Então, Pri, na verdade, as terapias integrativas, ela é um caminho, né? Bem sabemos que, assim, abrimos um leque, porque dentro de todo o contexto terapia, é preciso ter abertura em primeiro lugar. A pessoa precisa querer, né? E para ela conseguir se reconectar com aquilo que ela se perdeu, né? Há eras. E eu diria que hoje, eu acho que devido à questão da Matrix, que está sempre nos convidando, né, a aliar-se a ela, então acho que num contexto geral, nós nos perdemos, não só as femininas, né, o ser humano de forma geral. E as terapias integrativas, a cura psíquica do ser integral, onde vamos tratar aí de memória de consciente, subconsciente e também corpo, né, onde bem sabemos que toda emoção ela está ligada a um órgão e também a um elemento. Então, no decorrer de tudo isso, dessa história de vida, né, principalmente a feminina, ela foi, na verdade, ela foi se perdendo, né, nesse caminho, no contexto social. E hoje a gente faz esse convite para que a gente possa reprogramar, né, essas memórias, que muitas vezes pode ser consciente, mas geralmente está no subconsciente, que é o que, na verdade, é o que rege, né, 90% praticamente. Nós não temos essa consciência tão elevada, mas a partir deste convite à terapia integrativa, nós podemos fazer essa reprogramação, né? Detectando situações, causas e efeitos que ficou de uma situação, seja relacionada a amor, vida e trabalho, e a gente vai detectando, né, dentro desse abrir, e a gente vai restaurando esse campo, onde devolve a ela essa expansão. Mas eu diria que tem uma base primordial, que é ensinar essa pessoa de que forma ela sair do mental e vir para a consciência. Porque consciência é Deus em ação, né? E a gente se perdeu, então a nossa mente hoje, ela está muitas vezes, não vamos generalizar,
mas a maior parte dos seres humanos hoje, eles são dirigidos pela própria mente, que está relacionada à matrix, ego e ilusão. Então, por isso desse caos, né? E para a gente realmente trazer, né, a gente voltar para o nosso núcleo, é muito importante essa expansão, e sem expansão não há essa volta, né? Sem esse autoconhecimento, sem essa busca que tem que ter assim uma disciplina, um querer. Não, eu digo que não é para qualquer um. É para qualquer um, mas o qualquer um muitas vezes ele não está disposto a fazer esse enfrentamento, a fazer um renascimento. Por isso que o primeiro passo é você estar à disposição, exatamente, né? Querer realmente ressignificar a sua vida. Exatamente. Muito bom. Quais práticas você recomendaria para fortalecer a energia feminina e promover o equilíbrio emocional? Então, para quem está lá em casa hoje e está ouvindo falar agora de terapias integrativas, está se descobrindo essas novas possibilidades. Eu tenho várias formações onde eu ofereço uma ferramenta complementa a outra, né? Começando pela cinesiologia, porque se fala de músculos e articulações, porque é tudo detectado através do músculo. Eu interajo diretamente com a consciência da pessoa a partir da data de nascimento e o corpo precisa estar com água. Cinesiologia é por isso, é uma base, mas seria a organização da natureza humana, o nome da técnica, onde eu vou, na verdade, acessar situações, seria como uma regressão mais consciente dela desde a barriga da mãe, vidas passadas, né? E a gente vai detectando, na verdade, essas situações que está lá nessa memória, já causando muitas vezes um processo de somatização no corpo físico, né, por conta dela não ter ressignificado, porque tem crenças, tem dogmas, e isso nos 3 pilares, amor, vida e trabalho. Aí eu vejo a prioridade, eu detecto a situação, a causa e o efeito, os órgãos atingidos e a gente vai desativando. Aí eu trabalho com números, trabalho com a quintessência, que é a energia vril, né? Então, na verdade, a gente vai fazendo um reset, né? Vai limpando onde essa pessoa começa a se conectar mais com o eu interno dela, então, né? Ó, só para quem está em casa entender, existem inúmeras ferramentas para que através das terapias integrativas a gente consiga entender essas dores emocionais e possa ressignificar. O primeiro passo para as pessoas é elas abrirem as caixinhas para entender aonde tudo isso aconteceu ou se perdeu, né? Para que possa, né, ir para um novo caminho. Importância. Então, é um start aí que a Alcenir está dando para você. E um passo é buscar um mentor, alguém que possa auxiliar, como a Alcenir faz um trabalho. E muitas vezes, Pri, assim, eu acho que cada profissional está na sua função, tem o psicólogo, mas eu, assim, com todo esse tempo de terapias, e não são só 10 anos, porque eu morei em Campo Grande, eu já trabalhava, já tinha conhecimento, eu passei também por um processo de cura muito intenso. E eu diria assim, que na verdade, porque tudo começa, a mente, ego, ilusão, a ilusão que alimenta o corpo de dor. Então vai estar sempre formatando historinhas, né, criando historinhas para tirar você do teu centro. E eu diria que para você fazer essa reprogramação, na verdade, para haver a cura integral, primeiro que a pessoa precisa querer, né? E é um processo muito gradativo, onde você tem que ter muita paciência com você mesma, porque passa por muitas catarses, né? Isso na cinesiologia, né? Depois tem outras ferramentas que eu uso também, onde a gente já é muito mais leve, né? Porque mais é uma meditação, mas nesse processo, sim, da organização da natureza humana, sim. E agora, Alcenir estará conosco na ação, como cantora, porque ela comentou comigo que a música é um acalento para a alma dela e uma parte essencial de sua vida, já que desde criança ela sonhava em ser cantora. E ela conseguiu, viu? Aos 32 anos entrou para o coral da Fundação Cultural da cidade onde ela nasceu e cresceu. E depois de 2 décadas no coro lírico, Alcenir participou de diversas obras e concertos. E foi aí que ela uniu a música com a prática integrativa. Então vamos mostrar para quem está em casa no que consiste essa prática e como fazer esses exercícios e trazer o integrativo com inspiração através da música. Grazie
Gente, não foi inspirador isso? Maravilhoso. Obrigada. Gente, essa foi a Senir Luz, que além de ser uma terapeuta incrível, também é cantora lírica. Então, que vocês possam se inspirar através de todas as dicas delas. E também, olha, nossos aplausos do público. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre as terapias e também possam ressignificar a vida de vocês. Muito obrigada, Senir. Eu aqui agradeço pela oportunidade, querida. Um beijo de luz no coração. E nós vamos para um breve intervalo. E na volta, você quer saber quem é o nosso artista misterioso? Então, fica aí que já já a gente volta. E um outro recadinho, gente. Eu queria agradecer imensamente a galera do Libras, que está sempre tornando esse programa ainda mais acessível para a gente. Já já estamos de volta. E ao longo do programa eu mostrei o artista misterioso. E agora chegou a hora de revelar que arte é essa e quem está por trás dela. É com grande alegria que apresento a vocês Zeco Rodrigues, um talentoso caricaturista e ilustrador de São José dos Campos. Zeco, muito bem-vindo ao estúdio, para esse momento agora, para a gente revelar a arte que você está desenvolvendo aí com a gente durante todo o programa. Ó, que legal. Não vamos mostrar ainda para deixar o povo na expectativa, Zeco. Tá. Zeco, diz pra gente, o que inspirou você a se tornar um ilustrador? Foi uma coisa muito natural, né? Desde criança eu já sabia que ia ser um pintor, um artista, alguma coisa parecida. Você já desenhava desde pequeno? Desde pequeno. Desde pequeno. Uhum. E quais temas ou mensagens você busca transmitir através das suas obras, especialmente na participação de hoje, né, no nosso Arte em Movimento? Olha, a gente que é ilustrador, normalmente você trabalha com um tema definido, com um briefing, né? Uhum. Aí você vai desenvolver a arte de acordo com o tema. Você veio inspirado pela temática do programa, que era essa coisa do equilíbrio integral, esse desenvolvimento da energia, do equilíbrio yin yang. Eu acho que eu, como muitas pessoas, também busca isso, né? Então, hoje em dia eu tenho procurado fazer, pintar algumas coisas que eu sempre quis pintar durante minha vida e não tinha tempo e tal. Então, eu aproveitei o gancho do tema e pintei uma paisagem, que é a vista da minha casa, e com uma personagem que é uma mulher. Porque a gente também está falando de energia yin yang, feminina, cura do sagrado, legal. Exato. Legal, fica aí que já já a gente mostra, hein? Tá. Como você enxerga a relação entre a arte e o movimento da sua criação? Olha, eu acho que é tudo um exercício, né? É tudo um exercício. Eu acho que tudo vem do trabalho, de tempo investido, sabe? Aí eu acho que aquela tal história, né? Que a inspiração, ela vem do trabalho árduo, né? Acho que quanto mais você trabalha, mais você desenvolve a inspiração. A prática diária, né? Vai trazendo para você todas as possibilidades. E você tem alguma inspiração dentro do meio artístico, como um artista plástico, que te inspirou sempre, né? Ou te inspira hoje ainda? Na natureza humana, né? O que a gente vive, o que a gente pensa, né? Então, de agora para frente na minha vida, eu vou fazer um trabalho mais autoral, porque até então sempre a gente trabalhou assim como trabalho por encomenda, né? Sim. Então, eu estou iniciando uma nova etapa da minha vida. Eu trabalho muito com caricaturas ao vivo, em eventos também. Sim. Hoje em dia, esse é o meu principal ganha-pão, que me permite também explorar outras possibilidades. Legal, Zeco. E você, assim, o que você gosta mais é a caricatura? É a ilustração? Na hora do desenho, na hora da mão na massa? Puxa, é difícil saber o que eu gosto mais. Eu gosto muito de desenhar, de pintar. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou muito agradecido por isso. Vamos mostrar para o pessoal, então, a obra de hoje? Vamos lá, gente. Bora. Mostra aí, Zeco. Vira aí pra gente. E, Zeco, então tá no tablet. Como é que é essa arte aí nova? A tecnologia chegou, então, também para os artistas plásticos?
Faz Explica tempo. pra gente. Faz porque... tempo. E olha, eu achei maravilhoso essa nova possibilidade aí. Então, tá aqui. Conta um pouquinho quando você vai Deixa eu achar mostrando. o ângulo certo aqui. Aí, Tô buscando aqui, opa. tudo bem. Levanta um Aqui, pouquinho. Aí. Deu? E como é que funciona isso? Você estava falando pra gente no intervalo que é por camadas, né? Exatamente, por camadas. São layers, né? São camadas, que a gente vai acrescentando uma em cima da outra, o que permite você... Tem muitos recursos, te dá muitos recursos, né? Então essa é a vista da sua casa? Eu já quero lá ver essa vista aí, tô achando legal, A gostei. vista da casa é muito boa. Zeco, muito obrigada pela sua participação aqui. E agora chegamos ao final de mais um programa. Mas antes de dar tchau, quero lembrar você sobre o tema de hoje: equilíbrio integral. Somos convidados a lembrar de que a verdadeira harmonia entre a vida pessoal e profissional, assim como a energia feminina e masculina, é um caminho contínuo de autodescoberta e crescimento. Então, que possamos levar conosco as reflexões compartilhadas e as inspirações adquiridas aqui. Sempre buscando um alinhamento em nossa jornada. Lembre-se, o equilíbrio é a chave para uma vida plena e significativa. Um grande beijo e até a próxima semana com muita inspiração para você.